Imaginem só! Existe um mundo inteiro de palavras lá fora, esperando para ser descoberto. Às vezes, a gente nem se dá conta de quantos vocábulos usa no dia a dia, e muito menos de quantos existem em outras línguas. É como se cada idioma fosse um universo próprio, com seus segredos, histórias e jeitos únicos de ver a vida. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês uma coisa que eu sei que vocês vão adorar. Porque, vamos combinar, todo mundo já se perguntou: qual é a língua mais rica? A que tem mais palavras, a que consegue expressar mais coisas? E a resposta, acreditem, não é tão simples quanto parece. Vocês já se perguntaram qual língua tem mais palavras no mundo? Seria o inglês, com sua fama de idioma global? Ou quem sabe o mandarim, com sua história milenar e complexidade? Ou ainda poderia ser uma língua que a gente nem imagina, falada por uma pequena comunidade em algum canto remoto do planeta? Pensem bem, é uma pergunta super difícil, porque não se trata só de contar as palavras, mas de entender como elas são criadas, como evoluem e como são usadas no dia a dia. Além disso, cada língua tem seu próprio jeitinho de formar novas palavras, de misturar significados e de se adaptar ao mundo que muda. E a verdade é que a quantidade de línguas que existem no mundo é de cair o queixo. Tem línguas faladas em países inteiros e outras que só algumas famílias conhecem. Cada uma guarda seu próprio tesouro de palavras, algumas tão específicas que não existem em nenhum outro idioma. Imaginem que a Unesco, aquela que cuida da cultura, tem um atlas das línguas do mundo em perigo, e são quase 7.000 línguas registradas. Isso significa que existem milhares de maneiras diferentes de nomear o amor, a tristeza, a alegria, a natureza, tudo o que nos rodeia. Cada idioma é uma janela para um jeito diferente de entender a realidade. Aliás, 90% dessas línguas são faladas por menos de 100.000 pessoas, o que é muita coisa. Imaginem o que significa ter tantas línguas em risco de desaparecer, levando com elas palavras únicas, histórias e tradições que não podem ser traduzidas facilmente. E cada vez que uma língua desaparece, o mundo fica um pouco menor. A gente perde jeitos de nomear coisas que talvez nem soubéssemos que existiam. Por isso é tão importante valorizar e proteger a diversidade linguística. Mas então, voltando ao assunto, as línguas mais conhecidas, aquelas que são faladas em quase todo lugar, foram colecionando palavras ao longo da história, como figurinhas. O inglês, por exemplo, adotou palavras de um monte de línguas diferentes: francês, latim, grego, espanhol, até hindi. Por isso, o dicionário deles é tão gordinho. O espanhol também não fica para trás. Nossa língua se enriqueceu com a mistura de culturas. Palavras árabes, indígenas, africanas e europeias foram se juntando ao longo do tempo. E o que dizer do alemão, que consegue criar palavras super longas juntando outras menores, ou do russo, que tem palavras para nuances de emoções que nem existem em outros idiomas? Cada palavra conta uma história, uma tradição, um jeito de ver o mundo. Tem palavras que só existem em uma língua porque refletem algo muito específico daquela cultura. Por exemplo, em japonês existe komorebi, que descreve a luz do sol que passa pelas folhas das árvores. Em alemão, Fernweh é a saudade de viajar para lugares distantes. Imaginem quantas palavras assim existem para a gente descobrir. É por isso que é tão interessante. Aprender novas palavras não é só divertido, como também nos ajuda a entender melhor os outros e a nós mesmos. Nos conecta com outros jeitos de pensar e sentir, e abre portas para mundos que a gente talvez nunca tivesse imaginado. Hoje, vamos conhecer algumas das línguas que têm a maior quantidade de palavras. Vamos ver quais são, por que elas têm tantas e o que podemos aprender com elas. Preparados para se surpreender? Venham comigo nessa viagem linguística.
Preparem-se para aprender palavras incríveis, histórias fascinantes e curiosidades que vão dar vontade de aprender uma língua nova. Porque no fim das contas, cada palavra é uma aventura, e o mundo está cheio delas, esperando para serem descobertas. E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar de um verdadeiro astro do mundo das línguas, o inglês. Essa língua não é só falada em vários países, como também é conhecida por ter um vocabulário gigantesco. Se você já se perguntou por que tem tantas maneiras de dizer a mesma coisa em inglês, ou por que algumas palavras são tão estranhas, eu vou te explicar. Prepare-se para explorar o incrível mundo das palavras em inglês, onde sempre tem algo novo para descobrir. Muita gente diz que o inglês tem mais palavras que qualquer outra língua, e eles têm bons motivos para pensar assim. Não é só boato. Especialistas passaram anos contando e organizando as palavras, e os resultados são impressionantes. O inglês tem uma capacidade enorme de criar novas palavras, combinar partes de palavras e pegar palavras emprestadas de outras línguas. Isso faz dele um verdadeiro gigante do vocabulário. Calcula-se que o inglês tem entre 170 mil e mais de 1 milhão de palavras. 1 milhão! É como se a gente pegasse todos os doces de uma panela de brigadeiro gigante e ainda sobrasse. Imagine que cada palavra é um doce diferente. Tem para todos os gostos. De palavras técnicas que os cientistas usam até gírias do dia a dia, o inglês parece que nunca acaba de inventar novas maneiras de se comunicar. Por que tantas palavras? Bem, o inglês é como uma esponja. Ele absorveu palavras de várias línguas diferentes ao longo da história. Ele não se contentou com as palavras que já tinha, foi pegando emprestado de todo lado, aumentando o vocabulário cada vez que encontrava uma cultura nova. Toda vez que o inglês cruzava com uma língua nova, ele pegava uma palavra como lembrancinha. E foi assim que a coleção dele ficou tão grande. Francês, latim, grego e até espanhol. Imagine a mistura! O inglês pegou palavras emprestadas dos vikings, dos romanos, dos franceses e até dos povos indígenas da América, África e Ásia. Então, quando você aprende inglês, você também aprende um pouco de várias outras línguas. É como viajar pela história do mundo, mas usando as palavras como passaporte. E como o inglês se espalhou pelo mundo todo, ele virou um verdadeiro dicionário ambulante. Aonde você for, provavelmente vai ouvir palavras em inglês ou encontrar gente que fala a língua. É a língua da ciência, da tecnologia, da música e até dos memes da internet. Então, da próxima vez que você ouvir uma palavra estranha em inglês, lembre-se, ela provavelmente veio de algum lugar distante, e é isso que torna o inglês tão especial e interessante. Agora, vamos para o outro lado do mundo, na Coreia do Sul, a terra do K-pop e do kimchi. Pois bem, deixe-me dizer que o coreano não fica para trás em termos de número de palavras. Na verdade, alguns linguistas dizem que o coreano possui um vocabulário enorme, principalmente se considerarmos as palavras nativas, as palavras sino-coreanas, que vêm do chinês, e as palavras que eles pegaram emprestado de outras línguas. É como um rodízio linguístico, com pratos do mundo todo. Afinal, a cultura coreana foi influenciada pela China, Japão e outros países, o que enriqueceu a língua de forma impressionante. E por falar em Ásia, não podemos esquecer do japonês, uma língua que para muitos de nós parece fascinante e misteriosa ao mesmo tempo. O japonês também possui uma quantidade enorme de palavras, graças ao seu sistema de escrita que combina os kanjis, ou caracteres chineses, com os silabários japoneses. Além disso, assim como o coreano, o japonês emprestou palavras de outras línguas, o que tornou seu vocabulário ainda mais rico. Imagine aprender todos esses kanjis. É como se seu cérebro fosse um HD com armazenamento ilimitado. Muito bem! Vamos falar da nossa língua.
O português, aquela que falamos com tanta paixão e que nos permite nos expressar de tantas maneiras diferentes. O português também possui um vocabulário riquíssimo, graças à sua longa tradição literária e à influência de outras línguas, como as indígenas, africanas e o latim. Pense em todas as palavras que temos para descrever emoções, para falar de culinária, para contar causos. Ah, sem dúvida, o português é uma língua cheia de nuances e com um vocabulário vasto, vocês não acham? Direto para a Alemanha, a terra da cerveja e dos carros. O alemão é conhecido por sua capacidade de criar palavras compostas, ou seja, palavras formadas pela união de duas ou mais palavras. É como brincar de Lego, mas com palavras. Dá para criar estruturas linguísticas incríveis. Isso torna o vocabulário alemão imenso e em constante evolução. Imagine só a palavra Fernweh, que significa a nostalgia de um lugar onde você nunca esteve. Tipo saudade de um lugar que você só viu em fotos, sabe? Os alemães são craques em inventar palavras. E não podemos esquecer do francês, a língua do amor, da moda e da diplomacia. Ao longo da sua história, o francês acumulou um vocabulário riquíssimo, graças à sua influência na cultura, na política e nas ciências. É uma língua elegante e precisa, com uma sonoridade que muitos de nós apreciamos. Diversas palavras em outras línguas vêm do francês, o que demonstra a sua importância na história das línguas do mundo. Finalmente chegamos ao russo, uma língua com uma rica tradição literária e uma história cheia de acontecimentos. O russo também possui um vocabulário vasto e diversificado, com influências do eslavo antigo, do grego e de outras línguas. Além disso, o russo tem a peculiaridade de ter declinações, o que significa que as palavras mudam de forma dependendo da sua função na frase. Imagine só a quantidade de palavras para aprender. Olá, pessoal! Hoje quero convidar vocês para mergulhar comigo em uma viagem fascinante através do universo das línguas. Vocês já se perguntaram quantas palavras existem no mundo? Ou como cada língua possui expressões únicas que a gente não consegue traduzir literalmente, tipo saudade ou cafuné? Como vocês podem ver, o mundo das línguas é fascinante e cheio de surpresas. Cada vez que aprendemos uma palavra nova, abrimos uma porta para uma cultura diferente, uma forma diferente de pensar e de sentir. Tipo quando a gente descobre que frio na barriga não faz sentido em outras línguas. Cada língua tem a sua própria história, a sua própria música e o seu próprio ritmo. As palavras podem ser como notas musicais. Algumas suaves e melodiosas, outras rápidas e cheias de energia, que nem um pagode ou um frevo. E o mais incrível é que cada língua nos oferece uma nova forma de ver o mundo, de entender a realidade e de criar laços com outras pessoas, igual quando a gente faz amizade com um gringo na praia. É impressionante como, graças às palavras, podemos nos comunicar, expressar nossas ideias, compartilhar nossas culturas e até criar laços de amizade que transcendem as fronteiras, tipo quando a gente troca receita de brigadeiro com alguém de outro país. Eu convido vocês a continuar explorando a diversidade linguística do planeta, porque cada língua é um baú de tesouro cheio de histórias, tradições e jeitos de pensar, igualzinho aos causos do interior. Não deixem de aprender palavras novas, descobrir expressões curiosas e praticar frases que permitam que vocês se comuniquem com pessoas do mundo todo. Tipo aprender a pedir um pastel na feira em outro idioma. Vocês vão se surpreender com a riqueza das línguas, a criatividade das palavras e a diversidade de sons que existem no nosso planeta, do sertanejo ao K-pop. E aí, vocês já sabiam dessas informações? Sabiam que existem línguas que são faladas apenas em uma ilha pequena? Ou que existem palavras que descrevem emoções que não têm tradução em outras línguas? Tipo a nossa saudade? Qual língua vocês gostariam de aprender e por quê? Será que vocês se sentem atraídos pela melodia do francês
pela lógica do alemão, pela história do árabe ou pela beleza do japonês? Ou quem sabe pelo jeitinho brasileiro de falar português? Me contem aqui nos comentários. Quero muito ler as experiências, os sonhos e as histórias de vocês sobre o aprendizado de línguas. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre línguas e culturas. Aqui, vocês sempre vão encontrar histórias, fatos interessantes e dicas para continuar progredindo nesse mundo de palavras para descobrir. Até a próxima!